Boa noite, que a graça, a paz e as misericórdias do Espírito Santo estejam com vocês essa noite. E eu quero te convidar a louvar, engrandecer o nome do Senhor com toda a alegria, com toda a gratidão do seu coração, reconhecendo que você é aquele adorador que o Senhor procura, você é aquele que sempre está disposto a reconhecer a grandeza de Deus, a dizer, olha, eu pertenço ao Senhor, o Senhor é meu, essa é a minha identidade de filho desse Senhor maravilhoso a quem nós servimos. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e o Abidnego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei e o decreto era que adorassem a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Mas havia o quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus. E o adorou. minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, eu adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Minha identidade é Servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor.
Glória a Deus, que nada nos separe desse Deus, porque nós já sabemos que nada, em Romanos mesmo diz, olha, nada nos separará do amor de Deus, e que nós também permaneçamos assim como diz no texto, Tiago 4 diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e a vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E quando a gente lê ali no começo, fala sobre resistir ao diabo, fala sobre se aproximar, se render a Deus. E quando a gente fala em render, a gente não está falando como se a gente vivesse uma briga eterna com o Senhor, não. Onde a gente esteja cansado e levanta a bandeira branca e diz, eu vou me render ao Senhor porque eu estou cansado da guerra. Não. É um render de reconhecer que nós precisamos do Senhor, que esse é o Deus Todo-Poderoso, que não existe ninguém além de Deus, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, conhece cada um de nós, conhece todas as nossas necessidades. O único que nós devemos resistir ao diabo, como o texto diz, para que ele fuja de nós, mas nós devemos nos aproximar e nos render do Senhor. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu.
Se renda ao Senhor nessa noite, onde você estiver. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Amém, Senhor. Eu tenho a certeza que Deus cuida de cada um de nós a cada instante, a cada momento, que Ele jamais deixa desamparado aqueles que a Ele servem, a que Ele teme. Tenho tido a oportunidade de conversar com alguns irmãos, algumas irmãs, e ouvido deles o testemunho de como Deus tem cuidado, tem suprido as suas necessidades, tem abençoado as suas vidas de uma forma inegável. Nós louvamos a Deus por causa disso, por conta disso, crendo que o Senhor sempre é a nossa esperança. O Salmo 33, lá no finalzinho, versículos 20 a 22, diz que a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa confiança. Eu quero trazer essa palavra para você nesta noite, dizendo que cada vez mais você confie no Senhor, que tenha esperança de que Ele está nos favorecendo, está junto a nós a cada instante. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus por conta disso, mas também pedir ao Senhor que esteja suprindo todas as nossas necessidades a cada dia de nossas vidas. Que você se coloque diante de Deus nesse momento, junto com a sua família, e possa prostrar-se diante do Senhor nesta oração que fazemos em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, eu louvo ao teu nome e te engrandeço na convicção, na certeza, Deus, de que tu estás cuidando de cada um de nós. Eu ouço, ó Deus, a cada irmão e a cada irmã dizer da sua alegria em ver, ó Pai, o Senhor suprindo as suas necessidades. E eu quero então te agradecer por causa disso, Pai. Quero te louvar pelo teu sustento diário. Esteja, Senhor, conosco a cada momento, a cada instante. Que a tua mão poderosa se estenda sobre nossas casas, sobre as nossas famílias, e nos dê prosperidade. Faça com que nós tenhamos em abundância, Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, que o Senhor seja o nosso Deus em que temos colocado a nossa esperança. Que jamais, ó Deus, tenhamos ou tiremos os nossos olhos do Senhor, que é a nossa esperança, motivo pelo qual eu quero te honrar, te agradecer, engrandecer o teu nome agora, em nome de Jesus, para todos sempre. Aleluia e amém. Amém. Se você tiver com a sua Bíblia aí do lado, ou o seu celular mesmo, você pode abrir no hino 295, tudo entregarei. Vamos louvar ao Senhor. Tudo, Cristo, a ti
sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo, alma, eis aqui. Esse mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e o meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor com você nesta oportunidade. Palavra que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, os versos de 8 a 10. 1 Pedro, no capítulo 5, versos de 8 a 10, diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Os 4 movimentos da igreja é uma série de mensagens que iniciei no domingo passado à noite.
Eu, particularmente, estou muito convicto de que toda igreja que deseja crescer precisa entender que há 4 movimentos que ela precisa fazer. Esses 4 movimentos intencionais a ajudarão a chegar para mais perto do Senhor e, consequentemente, fará com que ela cumpra melhor o seu papel dado por Deus para que ela faça aqui na terra, glorificando a Deus, anunciando o Evangelho do Senhor. Repito o que já disse domingo passado. Não existe instituição tão abençoadora como a igreja. E que seu papel no mundo é uma das coisas mais importantes a que o homem, e o homem em todo lugar, tem acesso. A igreja entra na vida do ser humano levando o mais importante ao seu coração, Deus. E com Deus o ser humano, ele sempre será transformado para melhor, nos tornando melhores toda vez que nos voltarmos para o nosso Criador. Infelizmente, eu tenho visto a igreja de hoje perder a sua força e, como consequência, também a sua influência. Por essa razão, mais do que nunca, os nossos 4 movimentos querem fazer a diferença na vida de todos nós. Por isso, domingo passado, eu falei sobre a igreja divergente. Esse movimento divergente é o afastamento da igreja de tudo aquilo que Deus não aprova. É discordar claramente daquilo que não está alinhado à vontade de Deus. É a luz se afastando das trevas. É o povo de Deus se afastando das práticas de quem não é povo de Deus ainda. É o que fazemos de bom, se afastando daquilo que, de todo o mal que cerca a vida do homem. Por isso, a igreja divergente faz esse movimento de afastar-se de determinadas coisas. Mas hoje nós vamos ver um segundo movimento que a igreja precisa fazer. É quando a igreja se torna insurgente. Insurgência é uma rebelião contra um poder estabelecido, seja porque esse poder é um poder ilegítimo, ou seja por se tratar de uma força ocupante, opressora. E é claro que estou aqui especificamente apontando para o poder das trevas, representado pelo seu líder, o diabo. E nesse ponto a igreja faz um movimento de insurgência, porque não aceita que o mundo em que nós vivemos seja dominado, seja ocupado pelas forças demoníacas do mal. Trata-se aqui então de um movimento de oposição, mas também de resistência. Enquanto vimos semana passada que devemos fugir, ou seja, divergir do resultado das ações do maligno, ao mesmo tempo nós devemos combater, enfrentar, insurgir o causador dessas ações. E vale a pena que nós explicarmos isso melhor citando a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. E quando ela está dizendo fugir da aparência do mal, ela está falando sobre as ações praticadas pelo ser humano que são influenciadas diretamente pelo inimigo. Mas a Bíblia também diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí então é um movimento contrário. Antes é uma fuga da aparência do mal, uma fuga das ações malignas que nos cercam, mas agora, diante do maligno, devemos resisti-lo, como o texto nos fala, e ao resisti-lo, ele fugirá de nós. Tem muita gente que está fazendo exatamente ao contrário. Elas fogem do diabo e tentam resistir
às tentações. E quando descobrem que nenhuma coisa e nem a outra funcionam, elas já estão presas pelo laço do inimigo. Assim, tanto o primeiro movimento, o movimento da divergência, ou seja, fugir das tentações, quanto a insurgência, a resistência a Satanás, são movimentos legítimos que Deus dá à igreja. E para resistir a Satanás, nós precisaremos viver em comunhão com Deus. Ele é quem fortalece, Ele é quem capacita a igreja que fortemente resiste a Satanás. E ao resistir ao diabo, nós anulamos o poder do pecado sobre as nossas vidas. O texto que lemos foi escrito pelo apóstolo Pedro. Pedro conhecia muito bem o significado de uma coisa que é ser manipulado pelo diabo. Ele sabia muito bem o que era ser manipulado pelo diabo, especialmente no cenário que o levou a negar Cristo por 3 vezes. Deixe-me rapidamente ler esse acontecimento para você se recordar. O texto diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça a seus irmãos. Mas Pedro respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Mas respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, você 3 vezes negará que me conhece. Pedro, em seu ímpeto, disse a Jesus aquilo que ele pensava que jamais aconteceria, mas pelo contrário, ele estaria pronto para, se fosse o caso, até morrer em nome de Jesus. 6 horas depois, o galo cantou, anunciando o fracasso do pobre Pedro. Mas agora, nesse texto, anos depois, nós temos um Pedro muito diferente daquele antes, aquele anterior. Um Pedro bem mais experiente, bem mais vivido, bem mais experimentado. Um Pedro que entendia quando deveria recuar e quando deveria atacar. Quando deveria divergir e quando deveria insurgir. E que agora está ensinando a igreja como proceder nesses 2 movimentos. E aqui ele dá destaque a 3 personagens centrais da nossa história: o diabo, a igreja e Deus. Cada um desses personagens nos revela o que nós precisamos enxergar para resistir ao diabo. Assim, primeiramente eu vejo no texto uma realidade indesejada, ou seja, o inimigo está perto demais. O texto, versículo 8 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A insurgência é um sinal de que nós não aceitamos a presença do mal entre nós. E aqui vemos uma grande realidade, muito embora indesejada. O diabo está muito perto do ser humano. O diabo está muito perto, inclusive, da igreja. Ele ronda-nos todos os dias. E seu intuito não é outro senão aniquilar, anular o poder da igreja. Sabemos muito bem quando lemos que a Bíblia o chama de ladrão. Assim ela afirma: o ladrão vem apenas para furtar, para matar e para destruir. Não há nada de bom quando o inimigo aproxima-se de nós. Ninguém, na verdade, em sua sã consciência, desejaria estar perto dele. Mesmo assim, parece-me que isso tem acontecido com determinada frequência nesses últimos dias. Não é à toa
que o texto adverte: sejam sóbrios e vigiem. Em outras palavras, abram os olhos, observem com cuidado, prestem atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Nós sabemos que ele está perto demais pelo estrago que ele está causando à vida das pessoas. E igrejas improdutivas são um dos sinais de que o inimigo está perto demais, está influenciando negativamente demais a vida da igreja do Senhor. Muitas vezes, sequer nós notamos a sua chegada, porque, na realidade, ele vem de mansinho, vem como um lobo disfarçado de ovelha, se apresenta como que trazendo alguma suposta vantagem, oferecendo algo que talvez nos apetece aos olhos. Mas lembre-se que cedo ou tarde ele há de cobrar a fatura. Sua presença perto de nós é uma realidade indesejada. Por essa razão não devemos permitir que Satanás exerça qualquer domínio sobre nenhum de nós. Devemos impedir que ele fique rugindo como um leão ao nosso redor, querendo devorar o primeiro que lhe der uma oportunidade. Agora, como nós podemos fazer isso? E o texto responde quando diz, então, sejam sóbrios e vigiem. Paulo nos explica isso em outro texto, quando ele fala: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nesse texto nós temos uma ilustração de como nós havemos de afastar o inimigo de nossas vidas, como podemos resistir a Satanás. Ao falar sobre o vinho, creio que ele quer ilustrar que existem algumas coisas que nos fazem perder o controle na vida, como o vinho faz quando embriaga alguém. O fato é que, costumeiramente, enchemos a nossa vida com muitas coisas inúteis e acaba que não sobra espaço para darmos vazão, para darmos lugar ao Espírito Santo em nosso coração. E por essa razão, o texto diz para evitar essa embriaguez, enchendo-se do Espírito Santo. Saiba que, pois, esta é a forma do crente viver sóbrio. Quando for cheio de Deus, quando for preenchido pelo Espírito Santo em sua vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo afugentará o nosso inimigo. Estará resistindo ao diabo. Infelizmente, no entanto, muitos crentes têm ignorado esta necessidade de serem cheios do Espírito Santo. E por essa razão também, além de ver no texto essa proximidade, essa chegada indesejada do inimigo próximo a nós, eu vejo também que há uma necessidade ignorada. A igreja deveria resistir mais ao inimigo. Versículo 9 diz: resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que o irmão de vocês tem em todo mundo, e estão passando pelos mesmos sofrimentos. A insurgência é um sinal de que há algo que precisamos fazer como igreja. Um comportamento a ser assumido por cada um de nós na nossa particularidade e, consequentemente, na coletividade. Algo que, infelizmente, muitos têm ignorado. É o movimento de resistência contra Satanás. Se ele está vindo, a igreja precisa resisti-lo. Infelizmente, então, há crentes que têm se amedrontado. E basta ouvir o seu nome. Alguns sequer querem ouvir o seu nome. Recuam, fogem da luta,
quando na verdade deveriam avançar, resistir ao inimigo das nossas almas. A igreja de hoje cria pouca resistência ao inimigo. E assim, enfraquecida pela embriaguez espiritual, acabam dando lugar de honra a quem deveríamos nos opor firmemente, a quem nos deveria resistir veementemente. Sim, a igreja de hoje precisa resistir a Satanás. Tiago, no capítulo 4, verso 7, diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Efésios, no capítulo 6, versículo 13, vai dizer: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis. E o verso 9 do nosso texto vai dizer: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Em momento algum, eu vejo a Bíblia dizer: fujam do inimigo, corram de Satanás. Ao contrário, eu leio: resistam-lhe, porque quando você resiste na presença de Deus contra Satanás, ele fugirá de vocês. De certo, o inimigo virá, e virá contra nós. É impossível até impedir que ele chegue à nossa porta. Lembre você que Jesus estava, a certa ocasião, no deserto, jejuando e orando. De repente, o tentador se aproximou dele e começou a lançar sobre Jesus as suas armadilhas. Será que Jesus saiu correndo? É claro que não. Ele o resistiu, enfrentando-o pelo poder da palavra de Deus. Porque quando resistimos a Satanás, ele foge. E ali, Satanás deixou Jesus, porque não pôde contra o poder do Senhor diante dele. Assim, um dia Satanás haverá de bater a porta do seu coração. Mas você não precisa ficar com medo. Pelo contrário, pois quando o inimigo bater a porta do seu coração, simplesmente peça que Jesus, que habita no seu coração, que mora dentro de você, que mora no seu coração, peça para que ele atenda a porta e certamente o diabo sairá correndo. Não há poder que possa suportar a presença de Jesus em nossas vidas. E dessa forma, quando a igreja enche-se da presença de Deus, ela estará pronta para resistir ao diabo. E resistindo ao diabo, seu caminho, meu amado, estará livre para que você faça a vontade de Deus. Então, até esse momento, nós vimos que há no texto uma realidade indesejada, ou seja, o diabo rondando as nossas vidas como leão, mas que também há uma necessidade que está sendo ignorada. A igreja deveria resistir mais ao inimigo. Mas há algo mais que nós devemos considerar nesse texto. Estamos diante de uma luta que só será vencida quando Deus assumir a dianteira, quando Deus estiver à frente. E é por isso que eu vejo no texto um cuidado atencioso, Deus cuidando de nós, Deus cuidando da igreja. Versículo 10 vai dizer que o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A insurgência da igreja é um sinal de confiança de que nós não estamos sozinhos, pois Deus se faz presente ao nosso redor, ao nosso lado, especialmente dentro de nós. A igreja é um projeto de Deus. Ela existe por causa de Deus. E só funciona quando Deus está no comando. O nosso papel ao resistir ao inimigo é confiar no Senhor. É deixar que Deus esteja à frente.
Quem pensa que tem condições de encarar essa luta sozinho, de fato irá, na realidade, falhar, pois somente o poder do Senhor é capaz de fazer-nos resistir ao diabo. E o nosso papel, portanto, é confiar em nosso Deus, o Deus que o texto fala, o Deus de toda a graça. O verso 10 começa exatamente assim. E em um comentário bíblico, nós podemos encontrar a seguinte expressão a respeito deste Deus de toda graça. Trata-se de uma bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua influência sobre os homens, volta-os para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento, na afeição e desperta-os ao exercício das virtudes cristãs. É o Deus que está agindo em favor de cada um de nós. Ele nos apoia, nos suporta, nos conduz, nos fortalece, a fim de que todos nós continuemos em nossa jornada cristã, sem jamais desistir, pelo contrário, avançando cada dia mais, resistindo ao poder do inimigo. Esse Deus nos acompanha todos os dias e nos ajuda nesta resistência contra o maligno. De certo, o texto não ignora os tempos difíceis pelos quais nós passamos ou havemos de passar. E assim, ele registra que, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, para em seguida dizer, depois desse tempo difícil, ele os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Eu vejo aqui um cuidado minucioso, atencioso de Deus para com cada um de nós. Deus jamais nos deixa sozinhos em um campo de batalha, Ele sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida, e o que devemos fazer é confiar que as mãos do Senhor se estendem sobre nós. E quem confia em Deus, verá o inimigo bater em retirada. E quanto mais longe de nós esse inimigo estiver, mais o poder do pecado diminuirá sobre as nossas vidas. E mais a nossa comunhão com o Senhor há de aumentar em sua presença. Sempre que nos afastamos do inimigo, mais próximo de Deus nós havemos de estar. Por isso, devemos fazer esse movimento de resistência contra Satanás. Nós não podemos nos iludir e negar a presença do mal entre nós, jamais. Isso é algo real, pelo qual a igreja precisa perceber e agir. O inimigo existe e está disposto a fazer tudo o que for possível para você, meu amado, se afastar de Deus. Ele tem sugado as forças do povo de Deus, tem distraído a igreja para que ela não faça o que se deve fazer. Ele causa confusão, ele levanta intriga, ele semeia o mal entre nós. Precisamos, portanto, resistir a Satanás. O movimento insurgente de resistência ao inimigo precisa ser feito agora, nesse momento, já. O inimigo é poderoso, mas ele já está derrotado. Não precisamos temer nenhum mal. O Senhor está conosco e por isso precisamos resistir a ele, afastando-o de nossas vidas. A igreja, ao entender esse movimento de resistência, fará o que for possível para afastar o mal e vencê-lo definitivamente em nossas vidas. E isso nos fará viver em paz com Jesus, viver mais próximo ao Senhor. O poder de Deus sobre as nossas vidas será maior.
a nossa influência neste mundo será maior, a abrangência daquilo que fazemos será mais ampla, o seu agir será mais notado conforme nós caminhamos e avançamos. Nós seremos fortalecidos na força do Senhor e finalmente seremos vitoriosos. A vitória chegará. Pessoas no mundo inteiro têm sido oprimidas pelo diabo e pelos seus anjos, que como um leão fica ao nosso derredor, cercando-nos, procurando uma oportunidade. E veja, meu amado, quanto sofrimento há, quanta dor, quanto choro podemos perceber. E nesse exato momento você pode estar sendo tentado pelo maligno a fazer algo que você não deve fazer, a pensar em coisas que não deveria pensar para a sua vida, a ser negativos demais em seus pensamentos. Quem sabe você tem lutado e tem se sentido como um derrotado, perdido as suas forças e por isso pensa em desistir de sua caminhada com Deus. Ou talvez você já não esteja conseguindo se desenvolver em sua vida espiritual, você não consegue orar como deveria, você não consegue pegar a Bíblia para ler como deveria, e muito menos você consegue se unir a uma igreja. De certo, você precisa fazer esse movimento de resistência hoje e agora, resistindo a Satanás. Por isso tudo e muito mais, devemos, mais rapidamente possível, ser uma igreja insurgente, que se opõe a tudo o que vem do inimigo e principalmente a ele próprio. Afinal de contas, nós sabemos muito bem que se Deus é por nós, quem será contra nós? E nesta convicção, nesta certeza que eu tenho, e convido você também a tê-la, eu quero que você ore comigo nesta oportunidade. Você pode resistir ao diabo, e saiba que ao fazer isso, ele fugirá de você. Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Quais são as suas preocupações? O que está te afligindo nesse momento? Talvez uma força do mal que o faça pecar. O que está acontecendo com você? Eu quero convidar para você fazer esta oração. E que você consiga, com esta oração, a libertação que você necessita para ter a coragem de resistir ao diabo e vê-lo fugir da sua vida, vê-lo fugir da sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. E pelo poder de Jesus, o nosso Salvador, pelo poder do Cristo que morreu na cruz do Calvário e ressurgiu dentre os mortos para trazer vida a quem já estava mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Nós queremos nesse instante, ó Pai, entregar as nossas vidas diante do Teu altar. Talvez, ó Deus, dentre nós há pessoas que estão lutando contra o inimigo, estão lutando contra uma dificuldade, contra uma fraqueza, contra uma tentação, contra algo, ó Deus, que está surgindo diante deles e que eles se sentem fracos para resistir. Mas agora, ó Deus, pelo poder de Jesus, o nosso Salvador, desse Cristo que vai à nossa frente, que comanda a nossa vida, que nos enche do seu Espírito, eu quero, ó Pai, decretar a vitória sobre o mal e começar, ó Deus, a resistir ao diabo, afastando, ó Deus, definitivamente de nossas vidas. Seja conosco, ó Pai, fortaleça o cansado, levanta o caído, que esteja, Senhor, com aquele que está enfraquecido em suas lutas, e que, sobretudo, ó Pai, nos ajude a caminhar a nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero que o Senhor, nesse momento, entre neste coração que ainda não te aceitou, entre nesta vida, Senhor, que ainda não se rendeu aos teus pés, nessa pessoa que ainda não se entregou completamente ao Senhor, nessa, Deus, que está dando lugar ao diabo em sua vida, que está dando oportunidade ao mal. Eu quero orar por essa pessoa em especial, ó Deus, para que a tua unção
unção venha de uma maneira especial, tremenda, poderosa sobre a vida dessa pessoa, Pai, e lhe encha do Teu Espírito Santo. E, Senhor, crie uma barreira que faça com que o mal, que o inimigo se afugente diante dela, Senhor. Pelo poder de Jesus, eu entrego estas vidas no Teu altar e peço a Deus que o Senhor nos ajude a seguir em frente, caminhando lado a lado com o Senhor Jesus, permanecendo em nossa fé no Cristo que venceu a morte e que agora nos dá a vida eterna. Obrigado, obrigado em nome de Jesus, agora e sempre. Aleluia e amém. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal, quem vencerá? Vamos crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, ousar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias vão te vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Meu amado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao fim de mais um culto na presença do nosso Deus e que você tenha uma semana de graça e paz abençoada em sua vida. Lembre de orar uns pelos outros. Particularmente eu peço a você que ore pelo meu sogro Jonair, que em nome de Jesus ele possa ser curado dessa enfermidade que está mantendo ele agora, nesse momento, lá no hospital, internado. Na terça-feira ele fará uma cirurgia e eu peço a sua oração especialmente para ele. Mas lembre também dos irmãos que estão enfermos, daqueles que estão impossibilitados por alguma razão de saírem das suas casas, de estarem nas ruas, enfim. Ore uns pelos outros. Ore para que o Senhor sustente a cada um de nós, abençoando-nos em nome de Jesus. O Senhor é conosco. Então, que Deus possa lhe abençoar. Lembre que na próxima semana nós vamos continuar a falar sobre os 4 movimentos da igreja, que você possa estar acompanhando-nos nesse terceiro movimento para a glória do Senhor. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.